Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre tubo de raio-x usado em radiodiagnóstico. Tem um vídeo que antecede a esse chamado de raio-x, conceito e produção. Se vocês não viram, o link está na descrição desse daqui. Aqui nós temos a ampola, uma foto da ampola e o esquema dela. Aqui desse lado nós temos o cátodo, desse outro aqui nós temos o anodo. O cátodo ele tem o filamento e o filamento, quando aquecido, emite elétrons, representado por essas bolinhas azuis aqui. Os elétrons, quando o filamento está quente, os elétrons estão prontos para serem acelerados em direção ao anodo. No anodo nós temos o alvo, o anodo é positivo, nele nós temos o alvo. O alvo normalmente é formado de tungstênio, porque tem um alto número atômico e uma boa condutividade térmica. O encapsulamento, a gente pode ver aqui pela foto, é feito de vidro dessa ampola e a vácuo. E por que isso? Para que nem os elétrons, nem os raios-x produzidos interajam com outras partículas em ar. A ampola está dentro de um cabeçote que dá suporte mecânico, protege contra impactos e atenua fótons emitidos em uma direção que não seja da janela do tubo. Então, a gente vê essa linha vermelha aqui que define a ampola, ela está dentro desse invólucro, desse cabeçote. O cabeçote normalmente é formado de chumbo e uma das funções dele é atenuar fótons emitidos em uma direção que não seja a da janela, que a gente está vendo aqui nesses dois esquemas. Deixa passar os fótons que estão em direção à janela e atenua os que estão em outras direções. Nós podemos ver os conectores de alta tensão. Quando tem alta tensão ligada entre o cátodo e o anodo, essa alta tensão acelera os elétrons, dá energia aos elétrons que estão no filamento para eles irem do cátodo para o anodo. Quando acertam o anodo, eles interagem com os átomos que estão lá, que são átomos de tungstênio, e produzem raio-x. Quando a tensão no tubo é menor ou igual a 100 kVp, a eficiência da produção de raio-x em alvos de tungstênio é menor que 1%. O que é isso? Então, nós temos uma energia dada inicialmente aos elétrons quando eles são acelerados, e se a gente pensar que essa energia inicial, ela não é toda convertida em raio-x, apenas 1% é convertida em raio-x, o restante é convertida em calor. Por isso, o design dos tubos tem que levar em consideração a necessidade de dissipar o calor de forma eficiente. A dissipação pode ser feita por condução através de um anodo de cobre espesso, e ele é arrefecido por óleo, água ou ar. Anodos rotativos também são usados em tubos para reduzir a temperatura. Aqui é um resumo, nós temos o cátodo negativo, lembrando, ele é negativo, ele tem o filamento quando aquecido gera uma nuvem de elétrons nas camadas mais externas e esses elétrons ficam prontos para ser acelerados em direção ao anodo. A gente pode ver na representação aqui, esses daqui são os elétrons, que estão do lado do cátodo. O alvo é positivo, o anodo é positivo, ele tem o alvo atrai os elétrons. Ele é normalmente formado de tungstênio por um alto número atômico e por ter uma boa condutividade térmica. Eficiente dissipação de calor também é um dos requisitos do anodo. A remoção eficiente de calor do alvo é um requisito importante para o projeto do anodo. Diferença de potencial, a gente fala kVp aqui, aplicada entre o cátodo e o anodo, é ela que acelera os elétrons e dá energia aos elétrons. A corrente do tubo em mA é o número de elétrons que incidem no anodo a cada segundo, é o fluxo de elétrons. A produção de raio-x até 150 kVp, aproximadamente 20% é de raio-x característicos e 80% freamento. Acima disso, raio-x característicos tem contribuição mínima, predominante é o de freamento. A produção de raio-x é proporcional ao kVp ao quadrado e ao mA. Então, o que significa isso? A produção de raio-x aumenta proporcionalmente com a diferença de potencial ao quadrado. O que significa? Se eu dobrar o kVp, eu quadruplico
a produção de raio-x, porque é proporcional ao KVP ao quadrado. A produção de raio-x aumenta proporcionalmente com a corrente do tubo, aqui está dizendo isso. Então, se eu dobrar a corrente do tubo, eu dobro a produção de raio-x. O KVP é a energia de pico dos fótons de raio-x. Quando eu defino o KVP, estou definindo essa energia de pico dos fótons de raio-x. E por que isso? O KVP ele é a diferença de potencial que é aplicada entre o cátodo e o anodo, e ela que acelera os elétrons, que dá energia aos elétrons, que define a energia máxima dos elétrons. E a energia máxima dos elétrons é que define a energia máxima dos fótons. Então, por isso que a gente fala que o KVP é que define a energia de pico dos fótons de raio-x, né? É o mesmo valor. Define a capacidade de penetração do feixe de raio-x, o KVP. Então, quanto maior o KVP, maior a energia de pico dos fótons de raio-x, maior a penetração do feixe. Aqui estão alguns vídeos complementares, que eu já falei no começo, o raio-x, conceito e produção, e para quem está na área de radioterapia, o de acelerador linear, no que eu vou explicar os principais elementos, né, do acelerador linear, dar uma visão geral. Essas são as referências e era isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo.